Em mais um momento de luz, aqui nos encontramos no Centro Espírita Cearense, buscando a luminosidade e a clareza das mensagens de Jesus, com o auxílio dos benfeitores espirituais. Unamo-nos nesse instante, buscando as reflexões e as vibrações para que o mundo inteiro receba as vibrações de paz, de serenidade e de harmonia. Trazemos a mensagem para início dessas reflexões de Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. Acenda sua luz interior, a luz da sabedoria e da bondade. Dedique alguns minutos de seu dia à meditação, porque o homem iluminado não encontra trevas em seu caminho. Por onde passa, a luz se irradia de si mesmo, atingindo todos que lhe estão perto. Mergulhe em seu íntimo e ouça a voz de sua consciência, que é a voz silenciosa de Deus falando dentro de você mesmo. Assim, roguemos a Jesus, com a simplicidade das palavras, mas com a sinceridade dos nossos corações, que Ele encontre em nós os instrumentos de paz, de concórdia, de harmonia, de serenidade, que possamos espalhar por todo o universo a fonte de luz, a fonte de harmonia, a fonte de serenidade, que possamos enviar as nossas melhores vibrações para serenar o mundo, especialmente aqueles que vivem em guerra, especialmente aqueles que vivem em sofrimento. Que Jesus encontre nos corações a vontade de servir, a vontade de conduzir os seus passos através dos seus pensamentos e sentimentos em busca da concórdia e da paz. Que esse momento de luz, Senhor, possa envolver a todos os que sofrem em fé, esperança e harmonia interior. Que a confiança plena em Ti, Senhor, possa existir e que a vontade firme seja a de Te servir, hoje e sempre. Que assim seja. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27. Pedi e obtereis. Item 22. Parágrafo 3. Instruções dos Espíritos. Maneira de orar. Mensagem do Espírito V. Monod, Bordeaux, 1862. A vossa prece deve conter o pedido das graças de que necessitais, mas de que necessitais em realidade. Inútil, portanto, pedir ao Senhor que vos abrevie as provas, que vos dê alegrias e riquezas. Rogai-lhe que vos conceda os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Não digais como fazem muitos, não vale a pena orar, porquanto Deus não me atende, que é o que na maioria dos casos pedis a Deus. Já vos tendes lembrado de pedir-lhe a vossa melhoria moral? Oh, não, bem poucas vezes o tendes feito. O que preferentemente vos lembrais de pedir é o bom êxito para os vossos empreendimentos terrenos, e haveis com frequência exclamado:
Deus não se ocupa conosco. Se ocupasse, não se verificariam tantas injustiças. Insensatos, ingratos, se descesseis ao fundo da vossa consciência, quase sempre depararíeis em vós mesmos com o ponto de partida dos males de que vos queixais. Pedi, pois, antes de tudo, que vos possais melhorar, e vereis que torrente de graças e de consolações se derramará sobre vós. Em 12 de abril de 1961, o russo Yuri Gagarin nos falava lá do alto do espaço a seguinte frase: vejo a Terra, ela é azul. Vista lá do alto, de onde Gagarin a viu, nos dias de hoje, a Terra continua azul, viajando pelo espaço na companhia de outros astros, cumprindo sua jornada na criação. Lá do alto pode parecer sempre a mesma, mas quando aterrissamos em seu solo, respiramos o seu ar e nos envolvemos em seu cotidiano, então percebemos uma outra realidade. Em nossos dias, esta realidade nos impressiona de várias formas, afetando os nossos corpos físico, mental e espiritual. No Evangelho de hoje, temos também uma afirmação que dá início ao 3º parágrafo da mensagem ofertada pelo irmão V. Monod, Bordeaux, 1862. E diz assim: a vossa prece deve conter o pedido das graças de que necessitais. Mas de que necessitais em realidade? Esta afirmação é a base do nosso Evangelho, pois lembrando das realidades vivenciadas por nós nestes últimos tempos, quais seriam as graças de que realmente necessitamos? Pensaremos com certeza na cura para a pandemia, no equilíbrio das forças da natureza, na libertação das violências, desde as vivenciadas nos lares, nas ruas, as que abrangem toda uma população e até mesmo o globo, como a guerra. Sejamos paz. A doutrina espírita, no entanto, nos oferta um entendimento além da realidade física. Sabemos que, apesar de estar vivenciando experiências no contexto da nossa realidade de encarnados, nós, em verdade, somos seres espirituais de um mundo em transição para uma nova era, onde nos libertaremos da realidade em que o mal ainda impera e gradativamente conquistaremos a condição de um mundo de regeneração. Estamos, pois, vivenciando provas e expiações, e o nosso irmão Monod nos disse ser inútil, portanto, pedir ao Senhor que nos abrevie as provas, que nos dê alegrias e riquezas. Esta é uma visão que prioriza a nossa condição da realidade física. Nosso irmão esclarece: roguemos que nos conceda os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Esta é uma visão que prioriza a nossa condição de seres espirituais. Em João, capítulo 33, versículo 37, Jesus nos diz: o meu reino não é deste mundo.
Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Em João capítulo 14, versículos 1 e 2, Jesus nos diz: não se perturbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Lembra-nos, Monod, que não façamos como muitos que dizem não valer a pena orar, porque Deus não nos atende. Não se ocupa conosco. Do contrário, não veríamos tantas injustiças. Monod nos chama de insensatos e ingratos, pois se descêssemos ao fundo de nossas consciências, quase sempre depararíamos com nós mesmos sendo os causadores dos males dos quais nos queixamos. E o irmão insiste nos elucidando: peçamos a nossa melhoria moral e veremos as torrentes de graças e consolações se derramando sobre nós. Lembremos, pois, a terra em sua caminhada no espaço, cumprindo sua jornada na criação, e cumpramos a nossa, enquanto encarnados, no exercício das experiências em nossa realidade, fortalecendo-nos como seres espirituais, através da paciência, da resignação e da fé. Boa noite a todos. Rogamos a Ti, Senhor nosso Deus, e ao Cristo planetário, forças para que possamos lutar contra o mal em qualquer forma que se apresente. Sabemos que não existe merecimento fora do respeito à verdade e ao amor. Por isso, devemos nos esforçar no sentido de viver a lei de Deus, compreender e cultivar bons sentimentos. Que sejam derramados os dons mediúnicos, a fim de que a humanidade tenha dignos medianeiros, sempre dando de graça o que de graça receberam, alimentando o verdadeiro respeito que devemos ter com nossa tão consoladora doutrina. Como encarnados, estamos sujeitos às dores, enfermidades e aflições. Rogamos também, Senhor, o dom do bom discernimento espiritual, que as energias e os fluidos a serem depositadas nas águas sejam os medicamentos que aliviarão as mazelas do corpo e da alma. Reconhecidos que somos, agradeçamos a Deus e à espiritualidade socorrista e ao nosso anjo guardião, que irão transmitir energias de luz, magnetizando todas as águas, que serão acrescidas de fluidos curadores. Fica conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja.